Fala, galerinha do bem! Domingo, dia 13 de julho de 2025, Boteco do Amadeu na área. Não muito feliz, mas trazendo o resumo da partida de ontem e algumas notícias para vocês, torcedores que estão sempre aqui, dando essa moral para o canal Boteco do Amadeu. E aproveitando, galerinha, você que não é inscrito, se inscreva, curta, dê o like, divulgue, compartilhe. E lá do lado direito, no cantinho lá, tem lá um sininho, você dá aquele toque ali, pum, e vai lá todas. Porque toda vez que subir qualquer vídeo do canal Boteco do Amadeu, vocês serão notificados. Valeu, galerinha? Então vamos lá. Eu já queria entrar logo de cara, que eu também fui contra a venda de mando de campo. Tá, e não tô falando aqui de Brasília. Brasília não tem culpa de nada, sabe? Quem tem culpa são os jogadores. Os jogadores do Vasco têm uma culpa grande demais, até porque 4 mandos de campo que foram vendidos contra times da Série A, o Vasco perdeu as 4. É só isso que eu posso falar. E CBF, não é porque o Vasco perdeu não, porque o gramado estava ruim, tanto para o Vasco quanto para o Botafogo. Mas aonde ontem, no estádio Mané Garrincha, foi praticado futebol, era um beach soccer, né? Porque só tinha areia. Aí realmente a prática do futebol fica ruim, mas fica ruim para os dois times, tá? Não é desculpa não. É só esse desabafo que eu queria fazer com relação à CBF. Mas vamos lá, gente. Parece que o Vasco jogou o Super Mundial e o Botafogo estava de férias. Me pareceu isso ontem. Apesar que no primeiro tempo, o Vasco fez até uma partida justa. O Vasco até me surpreendeu fazendo uma marcação no bloco alto, né? Porque geralmente os times fazem uma marcação forte no bloco baixo. O Vasco até fez durante 15, 20 minutos essa marcação. Só que o Botafogo é um time que joga intensamente, sabe? E aproveitou muito o quê? O Arthur Cabral, que é um bom centroavante, sabe fazer muito bem o papel de pivô, e o Arthur pelo lado direito ali. O lado direito, ele funcionou de uma forma tranquila, o ataque do Botafogo. E o Botafogo estava, além de ser intenso, eles lançavam bola, tocavam bola, sabia aonde os seus companheiros se encontravam dentro de campo. Aí se tornou uma coisa mais fácil. Só que, aos 35, 36 do primeiro tempo, eu acho que o Vasco começou a sentir o jogo. E nisso o Botafogo conseguiu, sabe? Eu acho que tem um percentual maior de lances perigosos, de uma boa compactação. Eu acho que o Botafogo foi um pouquinho melhor do que o Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo, eu vou falar daqui a pouco. No segundo tempo é outra história. Só para vocês terem uma noção, eu estava aqui. Ontem eu fiz um pequeno levantamento, mas ontem eu não tinha cabeça para falar sobre o jogo. Aí aqui, ó, primeiro tempo, o Vasco teve 60% de posse de bola e o Botafogo 40%. Só que o pessoal tem que entender que às vezes esse percentual alto de posse de bola, que o Diniz gosta muito de quê? De ter a posse de bola. É porque fica um time mais compacto, é um time que de repente vai dificultar, sabe, a chegada, a aproximação do time adversário. Só que o Vasco ontem estava jogando muito para os lados. Era aquela bola, o Vasco ficava 1, 2, às vezes até quase 3 minutos tocando a bola para o lado no seu setor defensivo. E o Botafogo ficava, lógico, esperto, esperando o Vasco chegar no campo ofensivo. E às vezes demorava, e o Botafogo com a marcação também ali média, no bloco médio, não era aquele nem um bloco alto, nem um bloco baixo, era um bloco médio. Então pegava essas bolas de contra-ataque e levava a perigo a defesa do Vasco. Aí vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Total de finalização do primeiro tempo do Botafogo foram 11 contra 7 do Vasco. Finalização no alvo, no gol. Vasco teve 3, Botafogo teve 2. Chances claras de gol. O Botafogo teve 2 e o Vasco 0. Isso mesmo, 0. Eu falo chances claras. Aí o que acontece? Vamos para o segundo tempo. Beleza, descansar, aquele papo. Todo mundo achando que o Vasco vai melhorar, né? Vai ter um upgrade, e não é nada daquilo.
logo aos 3 minutos do segundo tempo, mais conhecido como minuto 48, a bola estava no domínio do Vasco. O Verratti perdeu a bola, né, para o Caio, o zagueiro, muito bom zagueiro, o zagueiro Caio, que fez 7 temporadas lá no time da Rússia, né, o Krasnodar, 7 temporadas, sendo 3 a partir da terceira temporada, entre 3 e 4, na 3 temporadas e meia ele foi titular do Krasnodar, tá? Belo zagueiro, ele pega a bola do Verratti, dá um normal, coisa de futebol, dá um tronco e vai embora. O Nuno nem chega perto, não consegue, ele arranca essa bola no contra-ataque e aí a nossa zaga, mais uma vez, dá esse mole. E o João Vitor demora nessa cobertura, o Arthur Cabral faz 1-0. Isso aos 3 minutos, tá? Aí quando aproximadamente passaram-se 4 minutos depois do gol do Botafogo, o nosso Fernando Diniz, nosso treinador, um cara que eu sou fã do trabalho dele, mas ontem deixou a desejar, ele vai e me tira o Lucas Freitas, que era o jogador que fazia, sabe, essa ligação da defesa para o meio ou para o ataque. Porque o passe dele é bom. Apesar dele ele não estava numa noite muito feliz, que cometeu alguns erros também no primeiro tempo. Mas era esse jogador que quebra essas linhas. Mas ele tira o Lucas Freitas, tá? Aos 52 minutos, entre 51 e 52, e coloca o quê? Matheus Carvalho, e recua o Hugo Moura para a zaga. O Hugo Moura é destro. O Hugo Moura, então, teria que jogar do lado, sabe de quem? Do próprio Lucas Freitas, tirava o João Vitor e colocava então o Hugo Moura pelo lado direito, sabe? Então são coisas que eu não consigo ainda entender, mas uma hora eu vou entender sobre essa situação de ter que recuar o Hugo Moura para sua zaga, sabendo que nós temos Luiz Gustavo, apesar de jogar pelo lado esquerdo, porque se ele tira o Lucas Freitas do lado esquerdo, bota o Luiz Gustavo. E o Maurício Lemos. Então o que o Maurício Lemos veio fazer no Vasco? Turismo. Eu quero só entender isso. Não, é inadmissível, sabe? Então, o que acontece? Aí, para ficar tudo bacaninha, vamos para o segundo tempo. O Vasco tem 72% de posse de bola no segundo tempo, o Botafogo 28%. Aí vamos lá, total de finalização. O Botafogo tem 10, o Vasco tem 4. No alvo, o Botafogo tem 4, o Vasco tem 2. Chances claras de gol, o Botafogo tem 4, o Vasco tem 1 chance clara de gol. Resumindo, vamos para o quê? O jogo. O jogo, o Vasco tem 66% de posse de bola e o Botafogo 34%. Total de finalizações. O Botafogo tem 21 finalizações, o Vasco 11. No alvo, o Botafogo tem 6, o Vasco tem 5. Chances claras, aquela que, perdeu o gol. Chances claras. O Vasco tem 1 no jogo todo. O Botafogo tem 6, faz 2 gols. Então, é essa situação. Mas aí, quando eu chego no minuto 61, mais conhecido como 16º minuto do segundo tempo, aí que vem a grande mudança. Sai Felipe Coutinho e entra Alex Teixeira. Aí eu botei a mão assim, ó. Falei, não dá. Realmente o Vasco não vai ganhar o Botafogo. Aí, galera, não tem como, né? Colocar Alex Teixeira no lugar do Felipe Coutinho, falei, o Diniz não quer ganhar o jogo. Aí, Deus nos acuda. Aí o que acontece? Aquele joguinho para um lado, para o outro. O Vasco sendo dominado, sendo massacrado pelo Botafogo. E aí, 1-0, Nathan Fernandes entra, perde um gol cara a cara. Só que logo em seguida, ele faz o segundo gol. Praticamente consolidando a vitória alvinegra, né? Mas temos uma mudança. Sabe por que temos a mudança? Porque aos 83 minutos, mais conhecido como minuto 38, o Diniz faz 3 mudanças. Ele tira o ataque do Vasco, que estava inoperante já há muito tempo, praticamente o segundo tempo quase todo. Ele tira o Ryan, coloca o David. Ele tira o Nuno Moreira, coloca o Garré. Ele tira o Verratti, coloca o GB. A minha grata surpresa, graças a Deus, né, é eu ver o DVD de volta. Amém. Que bom, cara, ver um atleta como o David, um jogador que ficou focado na sua recuperação, voltou bem,
sabemos das dificuldades ainda, que demanda tempo, até porque você tem que ir aos pouquinhos entrando para você pegar ritmo de jogo, mas com certeza o DVD ele vai nos ajudar muito aí no restante da temporada. E foi mais ou menos isso que nós vimos ontem, no Vasco no segundo tempo praticamente apático, vendo o Botafogo jogar. E o Botafogo, para mim, o segundo tempo, atropelou o Vasco. Atropelou, o Vasco morreu, cansou, não sei o que aconteceu. Aí vai para a coletiva, o Fernando Diniz, aí que fala para a imprensa, para todo o torcedor, que foi a pior semana de treinamento desde que ele chegou no Vasco. Claro, pela infelicidade, pela lesão do Adson, o Vasco fez até uma homenagem linda, né? Ao entrar em campo, todos os jogadores com a camisa branca escrito Força Adson. Isso aí é muito importante, até para o jogador, né, ver que realmente o grupo está unido com relação à sua melhora. Gente, aí o Coutinho sente a panturrilha durante a semana e o Ryan o tornozelo. Eu, sinceramente, eu não colocaria nenhum nem o outro, porque não tinha como render. E depois, quando o professor Diniz falou sobre essa situação dos atletas, aí realmente nós vimos que os jogadores não estavam muito bem em campo. Mas é aquela história. Espero que realmente venham novos jogadores, que o Vasco contrate jogadores pontuais e para ser titulares. Porque quando você também olha para o banco, aí você vê jogadores que não têm capacidade nenhuma de estar vestindo a camisa do Vasco, nem de entrar em campo. Aí o Diniz, lógico, ele não vai chegar e falar, que o seu elenco é limitadíssimo. Não vai falar. Não vai falar porque além dele ser um professor, treinador deles, ele vai ter, cheguei aqui no Vasco e esses jogadores já estavam aqui. Então vamos esperar aí também agora, né, a estreia do Thiago Mendes, e provavelmente alguns jogadores que, pelo amor de Deus, que cheguem essa semana. Pedrinho voltou para o Rio, tá? Não foi para Quito. E o Alex Teixeira também voltou para o Rio. O Vasco já chegou na capital equatoriana, vai ficar hospedado no Hotel Sheraton, lá em Quito. Vai fazer seus treinamentos no CT da LDU. A LDU já ofereceu, né, o seu estágio, o seu CT para treinamento, até para o Vasco ir se adaptando, porque o Vasco vai jogar a 2.800 metros acima do nível do mar. Gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro pós-jogo no Boteco do Amadeu. E antes disso, eu também queria falar sobre meus patrocínios. E está chegando um patrocínio novo, tá? Aqui no Boteco do Amadeu. Vou logo falar dele, que é uma pessoa maravilhosa, é o Darlan Cordeiro, da Galeria CD Esportes, tá? Ele é representante no Rio de Janeiro da Hidrolite, que é material de proteção e linha ortopédica aqui no Rio de Janeiro. A Penalty, ele é representante da Penalty no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e das Havaianas, sandálias Havaianas, no Rio de Janeiro. E, galerinha, o Darlan, ele me presenteou e eu vou presentear vocês. Se até sexta-feira que vem, vocês sabem que é aquele dia maravilhoso, é um dia 18 de julho, tá? No dia 18 de julho, se nós chegarmos a 5.000 inscritos, vou sortear, tá? Aqui no canal, um tênis número 40 de futsal e uma bola de futsal oficial também da Penalty, tá bom? Valeu, Darlan, valeu, rapaziada, é isso, chegou um novo patrocínio. E para finalizar, vou falar do Empório do Bacalhau da Vila da Penha, dos meus amigos Gustavo e Gabriel, que tem aquele churrasco maravilhoso. Temos também Jardim Botânico Materiais de Construção, que fica lá no coração da Zona Sul. Procura o Felipe, grande vascaíno também, tudo para a sua obra, tudo para a sua construção. Rua Jardim Botânico 143, Jardim Botânico, tá? E no Empório do Bacalhau é na Rua Professora Paulo Aquiles 4, na Vila da Penha. Aí também temos o Remédio Búfalo, do meu amigo Carlos Caju, no mais novo bairro do Rio de Janeiro, que é o bairro Argentino, também fica na Vila da Penha, na Rua Emílio de Miranda 118, procura o Carlos Caju, é o melhor hambúrguer desse planeta. Tá? E lá agora, se você está na Paraíba, é só procurar o Atacadão Casa e Construção. Sabe onde fica? Nos municípios de Capim, Mamaguape
e Bahia. Telefone prefixo 83-DDD 991457812. Procura o Robson. Valeu, galerinha. Desculpa ter me alongado aqui, mas que todos nós tenhamos uma semana maravilhosa, um domingo abençoado. E obrigado pelo carinho. Tamo junto. Beijos.